desenvolver mesmo esses hábitos, né, essas disciplinas, porque sem isso não tem como treinar essa mente que está condicionada a pensar desse modo, né, a achar que é essa outra coisa. Então, uma das pontos assim de atenção foi sobre como o observador ele usa todas as expressões do corpo como uma ferramenta para esse reposicionamento na verdade. Então, quanto a gente ignora assim, as sensações e olha de forma superficial, nós estamos aprendendo agora a olhar de forma honesta, sabendo que isso já não é você, porque se eu ainda estou identificado com aquilo e não quero soltar essa identificação, porque é eu que estou dando significado como um observador, isso não vai mudar nunca. Porque a ideia, em vez de olhar com honestidade e não ver problema nisso, eu vou ficar usando tudo para esconder, inclusive a metafísica de Jesus. Então, quando que isso vai ser válido? Assim? É quando eu quiser, de fato. E esse querer, hoje a gente também viu sobre esse querer, assim, que não é um querer que sabe, que tem duas metas, que parece que ainda tem um querer individual. Ah, eu quero isso, mas eu quero alguma coisa para mim também. Eu quero um ganho. Esse é o senso do indivíduo, né? De ser um indivíduo, de ficar olhando só para o que eu vou ter de vantagem, o que eu vou ganhar com isso. E aí a gente também acha que a mudança de percepção também vai trazer algum benefício aqui para Marília. E não é assim que Jesus demonstrou. Ele, em momento algum, ele disse assim, ó, faz bonitinho, porque faz assim direitinho como eu estou mandando, que você vai ter uma vida maravilhosa, ótima. Não tem lugar nenhum no livro de Jesus falando isso. Vai ter, sim, os reflexos e as mudanças? Sim, isso vai ocorrer, mas não vai ser essa a meta. Não é esse o propósito, porque se for esse o propósito, a meta, que é a unicidade, que é a totalidade, continua ainda para a ilusão. Então, esse querer, ele precisa ser honesto, né? E o que me impede, né? E foi isso que a gente viu hoje, assim, ó, o que me impede de estabelecer esse querer só por Deus? O que me impede? Se a gente fizer essa pergunta honesta, assim, ó, o que me impede se isso é só uma decisão? E essa decisão é tomada aqui e agora. Nesse instante, que parece que você está aí e está me ouvindo, e tem alguém aqui falando, esse é um instante de decisão. O que me impede de fazer isso? Jesus já fez esse percurso por todos, e aí ele disse assim, agora vai e faz você. Que você pode, você consegue. Então, o que me impede? As historinhas? É eu ficar ainda validando e dizendo, e ficar contando essa história para mim, mas é porque eu tive um passado assim, eu vivi assim, ou então, porque é assim que eu me vejo. E essas dinâmicas, né, e esses estudos que a gente teve aí por último, ele traz essa força né, e esse poder de decisão. E Jesus, o tempo todo, ele traz isso assim, ó, você é responsável por isso. E a mudança vai partir dessa sua decisão como observador. Não tem nada lá fora que vai fazer essa mudança por você, não vai vir ninguém de lugar nenhum. E Jesus, ele deixa isso claro em todo o livro. Então, enquanto eu não desenvolver esse querer totalmente honesto e olhar para isso, assim, até mesmo para dizer assim, ó, eu não quero, sabe, o que eu quero mesmo, as minhas vontades são todas para ilusão, eu quero vantagem, assume. Isso é muito importante, assumir isso. E não ficar mascarando ou espiritualizando. Né? Que nem a gente fala assim, eu vejo muito isso assim, ó, eu vou querer contar uma coisa honesta, mas rapidinho eu já venho e falo assim, mas olha, gente, eu estou olhando bastante para isso. Né? Parece que a gente quer sempre amenizar, né? E tá tudo bem olhar para isso, não tem nenhum problema. Você não vai se atacar por isso. Mas o quanto a gente ainda fica lá no fundinho, a gente ainda quer salvar o personagem, a gente ainda fica, né, com aquela sensação assim de proteger a imagem, né? De fazer alguma coisa que passe a mão na cabeça da imagem, assim, ó, mas, coitadinha, né? Mas olha como ela tá indo bem, né? E dá aquele tapinha na costa. Mas é importante olhar para isso, né? O quanto a gente ainda quer mascarar, o quanto a gente ainda quer passar pano, o quanto a gente ainda não é honesto totalmente para isso. Então, esse querer precisa ser desenvolvido. Porque se a meta é a percepção corrigida, não dá para mim ficar
com um pé lá e outro cá. Enquanto isso não ocorrer, a mudança de percepção não acontece.